Aí pessoal, aqui eu vou dar uma dica muito importante da Hilux, modelo entre 2012 até 2015, que tem esses bicos que eles chamam de chicotinho, tá vendo? Então é um problema crônico que existe nas Hilux desses anos, certo? O bico é esse aqui, ó. Esses bicos vêm a queimar. Por que esses bicos vêm a queimar? Aqui em cima vem o intercooler. E as Hilux desse ano, eles têm essa entrada de ar, né, para refrigerar o intercooler. E entra-se água, a água cai exatamente em cima do intercooler e os bicos ficam sem proteção nenhuma, tá vendo? Eles têm essa borrachinha. Esse bico aqui é do cilindro 1. Foi o bico meu que estava queimado, que apresentou as medições lá inferiores ao recomendado. Tá vendo? Esses bicos aqui, ó, tem a borrachinha preta, são os bicos originais antigos. Certo? A Toyota, na época da garantia, as caminhonetes que deram esse problema de queima de bico, enquanto estava na garantia, foi feita a troca por esses bicos da borracha laranja. Então, essa borracha ela já é atualizada, certo? Porque ela vem a ressecar com o tempo e começa a infiltrar água, o que faz queimar os sensores lá dentro. Ela fecha um curto lá dentro e queima os bicos. E o problema é que um bico desse aqui, que é o bico chicotinho da Hilux, é os mais baratos que vocês vão encontrar novo aí, entre R$3.200, certo? E você vai achar bico aí até de R$6.000. Então, o que acontece? A caminhonete acendeu a luz da injeção eletrônica, eu fiz a leitura lá com o leitor OBD, e deu que ele, quando dá falha em um bico, ele já dá a indicação lá nos códigos que todos os bicos estão falhando, certo? Então você tem que vir aqui, tá vendo aqui, ó? Cada fio desse aqui tem uma cor. Então refere-se aos sensores lá de pressão, vários sensores lá dentro, certo? Então você vem, desconecta tudo aqui e faz as medições. Você coloca seu multímetro aqui na escala aqui de 2 mega-ohms, certo? Aí você faz a leitura. O fio branco e laranja, você fazendo a leitura dos dois, eles têm que dar entre 1.000 e 1.400 ohms. E o preto e o azul, a mesma coisa, ele tem que dar acima de 1.000 ohms. Vai dar entre 1.000, 1.200 até 1.400 ohms. Então eu fiz o teste de todos os bicos. Então o do cilindro 2, 3 e 4 apresentou as medições recomendadas. E o meu bico número 1, ele estava apresentando essa medição em 200 ohms. O branco e laranja, e o preto e azul estava em torno de 300 e poucos ohms. Então assim, o bico ele estava condenado. Então eu preferi efetuar a compra de um bico novo, já atualizado com as borrachinhas laranjas, e já fiz a troca aqui, já aproveitei e fiz a limpeza de toda a admissão da caminhonete, a descarbonização, né, TDI, toda a admissão dela, o turbo, tudo. A caminhonete ficou outra coisa, sabe? Ela para de dar aquele assoviozinho quando a Hilux começa com um certo tempo já. Essa caminhonete é pouco rodada, é uma caminhonete aí que está com menos de 50 mil quilômetros rodados, sempre foi minha. E você vê que a questão não é a quilometragem, é a questão de infiltração de água. A gente consegue constatar isso pelo fato, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom para vocês verem. Esse é o único bico que ele estava com a borrachinha já ressecada, tá vendo aqui, ó, ela toda trincada. Então ela passa a não vedar mais. Então você vai andar na chuva, vai cair água em alta velocidade ali com o carro e vai infiltrar aqui e com o tempo ele vai fechando curto lá. O problema é que o bico desse é caríssimo. Então a solução também que eu dou uma dica para vocês aqui e que eu vou fazer é, antes de fechar, eu estou fazendo a limpeza de todos que já estão usados e vou vir com silicone de alta temperatura, preto, e vou fazer toda a calafetação disso aqui. Então, além da vedação original, eu ainda vou vir com uma vedação de silicone de alta fusão, alta temperatura. Fazer uma coisa bem feita aqui para, no caso, ele, além dessa borracha, ter uma vedação a mais. E essas aqui que já são os bicos antigos, eles não estão trincados, não estão ressecados, mas provavelmente, se a gente manter eles ainda dessa forma, em breve ele vai vir a dar problema, dando um prejuízo grande. Tem gente que chega a gastar até 30 mil reais aí numa questão aí dessa de troca de bicos. Então fica a dica, eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como que fica pronto. Nós já fizemos a primeira demão, nós enfiamos o bico entre os fios, injetamos com bastante excesso, não precisa de economizar.
Não importa em ficar bonito ou feio, o negócio é proteger um bico desse aí de alto valor, certo? Então a gente passou essa primeira demão, vou esperar secar. Depois que ele secar, eu vou passar uma segunda demão, porque se ficar alguma fresta, algum pedacinho aí, porque né, você vai passando o dedo assim, ó, e vai misturando ele para ele ir ocupando e selando tudo, né? Aí pode ficar às vezes algum buraquinho, alguma abertura. Aí a gente vai fazer uma segunda demão. Aí depois que secar, ainda vamos passar uma fita de alta fusão e fechar. Aí nós vamos prolongar bastante a vida útil aí desses bicos. Fica uma dica muito importante aí para vocês. Então a gente já instalou o intercooler. Tá vendo como é que fica o acabamento? Muito bem vedado. Esse primeiro aqui, o primeiro bico do primeiro cilindro, é o que mais fica suscetível à água, umidade e a queima. Tanto é que foi o meu único que queimou, tá vendo? Então ele pega aqui por cima, aqui, ó, uma intensidade muito grande de água e vento. Então, assim, o primeiro a ressecar, as primeiras borrachas que ressecar são esse primeiro. Então, eu dei uma caprichada maior e nos outros também estão todos vedados. Uma dica muito importante se você quiser preservar seus bicos injetores. Aí, pessoal, para vocês entenderem, tá vendo? Toda a água, você tá em alta velocidade com chuva, ela entra aqui para refrigerar o intercooler, certo? E os bicos estão exatamente abaixo aqui do intercooler. Então, aquela borrachinha parou de vedar, começa a infiltrar água ali para a parte eletrônica do bico e o que acontece é a queima deles. Acredito eu que as novas Hilux passaram a vir sem essa entrada de ar aí por intercooler. Acredito eu pelo fato de começar a ver esse problema crônico aí dos bicos dessa caminhonete. Então acredito que as novas virem sem essa refrigeração, essa entrada de ar aqui, seja por esse motivo.